Se você tem curiosidade em saber como foi o processo de arrendar, de alugar um imóvel aqui em Portugal para nossa moradia, fica aqui com a gente que eu vou te contar como foi a minha experiência. Vamos lá. Essa é a minha experiência. Pode ser que do seu vizinho, do seu amigo, do seu tio tenha sido diferente. Então, eu vou te contar um pouquinho como foi pra gente, tá? Quando a gente decidiu vir para Portugal, para vir morar em Portugal, a primeira coisa que eu fiz foi alugar um Airbnb por 2 meses, porque a minha ideia era ficar aqui e então, a partir daqui, procurar um imóvel para a gente arrendar. Eu não quis contratar nenhuma empresa de relocation, então a gente fez dessa forma. Como que funcionou? Assim que eu cheguei em Portugal, já na semana seguinte, a gente iniciou a busca por um imóvel. Eu cheguei em Portugal no dia 30 de janeiro do ano passado, então na primeira semana de fevereiro a gente já iniciou essas buscas. Eu tive muita dificuldade para conseguir um imóvel. E por que que eu penso que eu tive essa dificuldade? O primeiro ponto era a questão do período. Era um período que todos os contratos praticamente já estavam fechados. Por quê? Porque chega no final do ano, os contratos que estão ali terminando, eles se encerram e aí as pessoas começam a buscar e já no primeiro mês do ano, em janeiro, quem for alugar já alugou e aí já fecharam todos os contratos, então a gente tem um número reduzido de imóveis no mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, embora eu tenha, né, embora eu tivesse a nacionalidade portuguesa, eu não tenho IRS, eu não tenho comprovante de renda quando eu chego aqui em Portugal. Então, como que eu vou comprovar essa renda para quem vai me alugar um imóvel? E aí eu acho que isso ajudou bastante na dificuldade de conseguir um imóvel. O fato de não ter IRS, o fato de não ter um comprovante de renda. O que eu fiz foi oferecer calções para que a gente conseguisse fazer esse arrendamento. Ainda assim, a gente teve muita dificuldade. Qual foi a minha sorte? A gente conseguiu um imóvel diretamente com o senhorio, sem que fosse por intermédio aí da imobiliária. E aí a gente foi visitar esse imóvel, conversou, ele gostou da gente e a gente conseguiu fazer o arrendamento desse imóvel. Um detalhe que muita gente me pergunta, se a gente teve dificuldade em alugar por conta de trazer o animal, de trazer o pet com a gente. A gente tem um cão de porte médio, que é a Safira, e a gente não teve dificuldade com isso. A única questão é que, vamos supor, a gente via lá 20 anúncios de imóveis. Ao menos 4, 5 tinha ali na descrição dizendo que eles não aceitam pet, então nesses a gente nem seguia com o pedido para visitação. Mas a gente não teve nenhuma dificuldade com relação a isso, tá? Eu julgo que a nossa dificuldade mesmo foi com relação a de não ter conseguido, não conseguir comprovar renda nesse primeiro momento. Passado aí alguns meses, o nosso senhorio, ele pediu o nosso imóvel para morar, porque ele estava se mudando aí de volta para essa casa. E aí a gente foi em busca de outro imóvel, mas era um período, a gente está falando de outubro, novembro, onde os contratos já estão encerrando de quem vai fechar ali aquele ano. Então, em 2 semanas, a gente já tinha conseguido esse outro lugar onde a gente mora hoje, com muito mais facilidade. O que eu penso também é que, como eu já tinha aí alguns meses em Portugal, o senhorio entende que você já está mais estabilizado e tem menos risco para ele. E aí a gente conseguiu fazer esse contrato de locação com muito menos dificuldade, tá bem? Eu espero que essa minha experiência tenha tirado algumas das suas dúvidas, mas se você tiver mais alguma, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você.